Meus amados irmãos, é com grande alegria que estou aqui para falar mais uma vez daquele que reina e vive para todo sempre, meu querido Deus. Bom, eu quero falar o assunto hoje que eu quero falar juntamente com você que está aí me assistindo. Como você tem usado a sua fé diante de Deus? Como você tem se mostrado uma pessoa de grande fé diante da presença do Altíssimo? Será que a sua fé, da forma que você está usando a sua fé, está agradando a Deus? Será assim os milagres que Deus já fez na sua vida, as bênçãos sobre a sua vida, foi através de sua fé? Claro que sim, porque na palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é nesse assunto que hoje eu quero falar, da fé. Todos nós sabemos, você já leu a Bíblia, mesmo que não leu, mas já ouviu falar de 3 jovens que usaram a sua fé e mostraram ao rei Nabucodonosor que servia a um Deus vivo. Eles chegaram naquele lugar e o rei Nabucodonosor ele fez uma grande estátua de 60 covados de altura, que nem diz lá na Bíblia, e uma estátua bem grande, e deixou uma ordem a todos e disse: no momento em que a trombeta tocar, aquele que não se curvar diante da estátua irá ser lançado na fornalha. Então, meus amados irmãos, a trombeta tocou e todas aquelas pessoas se curvavam diante da estátua, adorando aquela estátua, porque eles serviam ao rei Nabucodonosor, então temiam a morte. Mas aqueles 3 jovens não se curvaram. Eles serviam ao Deus vivo, esse Deus que você serve, que não os abandonou. Então, naquele momento em que eles não se curvaram, no mesmo instante o rei Nabucodonosor deu a ordem aos seus soldados que pegassem aqueles jovens e lançassem na fornalha de fogo. Então aqueles jovens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 foram lançados na fornalha de fogo e clamaram a Deus, e Deus ouviu, porque é fiel. Deus, ele ouve o justo. Então, no momento em que eles foram lançados na fornalha de fogo, foram lançados os 3, e lá dentro havia 4. No momento em que eles tiveram a visão da fornalha de fogo, lá dentro, aqueles 3 homens dentro daquele fogo, mas havia 4, e um deles era Jesus, que veio para provar que Deus é Deus, e eles não adoraram aquela estátua, mas também não estavam só. Amém, irmãos? Isso é uma prova de que Deus se move através da minha fé, da sua fé. Todos também sabem que Abraão foi um homem de muita fé, é um dos homens citados da maior fé na Bíblia Sagrada. E através da sua fé, Deus fez ele pai de multidões. Abraão teve o seu filho, Isaque, pois sua mulher não podia ter filhos, Sara. E Isaque veio como promessa de Deus. Ele cumpriu a sua promessa, deu um filho a Abraão. Chegou um certo tempo em que Isaque já estava numa certa idade, e então Deus resolveu provar o seu filho, Abraão. Então disse: vá até aquele monte e me dê o seu filho de sacrifício. Deve ter sido um choque a Abraão. Claro, o seu único filho teria que sacrificar com suas próprias mãos
pois normalmente sacrificava cordeiros. Então Abraão com seu filho foram em direção ao monte, tempos e tempos andando. Chegado lá no monte, Isaac pergunta a seu pai: pai, até agora nós temos tudo, mas eu não vejo o cordeiro. Cadê, pai, o cordeiro em que nós vamos sacrificar? E Abraão, com o coração amargurado, doente, mas não iria negar o pedido de Deus, disse: Deus proverá, meu filho. E subiram ao monte, chegando no local do holocausto e sacrifício a Deus. Abraão amarrou as mãos de seu filho, dizendo: você é o sacrifício. Você, meu filho, é o sacrifício. Agora imagine como deve ter ficado Abraão naquele momento, sabendo que até aquele instante ele teria o seu filho e teria que matá-lo em prova de amor de Deus ao Deus. Mas Abraão não negou o pedido de Deus e fez a vontade dele. Então, no momento em que ele pegou a faca que foi sacrificar o seu filho, surge uma luz do céu e uma grande voz de um anjo dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso, não faça nada com essa pessoa. Você já provou que ama a Deus. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos prova, meus amados irmãos. Ele nos prova, mas também Ele nos aprova. E a partir daí, Ele recebeu a promessa de ser pai de multidões. E Abraão foi pai de multidões. Através deles foram geradas várias famílias. Através de sua fé. Outra pessoa citada na Bíblia que usou a sua fé, Moisés, através de sua fé, abriu o mar vermelho. No momento em que chegou ao mar, que o povo murmurava, achando que iria morrer pelos israelitas, que vinham logo atrás com seus soldados. Os israelitas vinham dispostos a matar, pois eles saberiam que não conseguiriam levar aquele povo de volta a Israel. E Deus disse a Moisés: por que clamais a mim, Moisés? Toca nessas águas. E Moisés ouviu a voz de Deus, tocou nas águas, o mar se abriu. E Deus provou mais uma vez que age em nossas vidas através da nossa fé. Então a pergunta que eu quero lhe fazer hoje: como você está usando a sua fé diante de Deus? Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Faça como Abraão. Faça como Moisés. Somente pela fé. Somente pela fé. Quero deixar um versículo que fica lá em Salmos 23, no versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Palavras do rei Davi, palavra de consolo, palavra de ânimo, palavra de que para nós sabermos que Deus está sempre ao nosso lado. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus.